Pressões por testemunho. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. Item 81, capítulo 28. Trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Era manhã de sexta-feira na terra. Aprontávamos todos para mais uma excursão de socorro e aprendizado. Dona Modesta, como de costume, seria nossa condutora. Visitaríamos as regiões de dor na erraticidade. Antes, porém, beneficiaríamos o médium Sinésio, que cumpria a tarefa de papel de polo magnético atrativo. Tarefa apelidada pelo humorado doutor Inácio Ferreira como isca mediúnica. Nossa equipe compunha-se pelos jovens Rosângela e Pedro Elvésio. Além deles, diversos componentes do grupo do irmão Ferreira estariam cumprindo atividade de defesa. Irmão Ferreira é excelente trabalhador das regiões abismais. Graças à sua índole corajosa e seu incomparável poder mental, tornou-se o que se pode chamar, segundo Dona Modesta, um cangaceiro do Cristo. Tendo vivido as lides do cangaço brasileiro, pernoitou longos anos de sofrimento em psicosferas pestilenciais, adquirindo vasta experiência sobre o modus operandi das trevas. Depois dessa etapa, resgatado a pedido de Jesus, destinado a Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, passou a compor o esquadrão de servidores da defesa, junto ao Hospital Esperança. Sua tarimba pode ser concedida pelo fato de somente ele e Eurípides conseguirem penetrar os mais inóspitos locais da inferioridade moral. Eurípides pelas suas conquistas superiores, irmão Ferreira por ser embaixador do Senhor, com recursos especialíssimos de força a ele emprestados, para o serviço do bem e da remissão de si próprio. Nosso irmão é o testemunho de que a proposta de Deus é a inclusão, jamais deixando qualquer de seus filhos sem a misericórdia do recomeço. Sinésio é um médium aplicado e de vastas qualidades em desenvolvimento com seu esforço moral. Na noite anterior foi estabelecido uma conexão mental com uma entidade perversa do grupo dos dragões. Às 7 horas em ponto, nosso grupo de assistência chegou a seu lar. Ele havia despertado com bom humor, mas logo que retornou seus deveres, a sanha perturbadora do desencarnado alterou seu campo mental. Notamos que às 7 horas e 30 minutos, suas mentalizações pairavam em torno de irritações e aflições inúteis e sem razão. Digladiava com preocupações da rotina material, sem justos e necessários motivos. Enquanto o hóspede infeliz induzia pensamentos de derrotismo e raiva. Às 8 horas, Sinésio apresentava um quadro de intensa pressão espiritual, que caracteriza a obsessão simples, da qual ninguém está isento nas esferas terrenas. Víamos claramente o sofrimento do medianeiro, o qual sabia lucidamente tratar-se de um episódio mediúnico. A cada hora intensificava mais a situação. Graduava-se o assédio a cada minuto. Em nossa equipe percebíamos a tranquilidade de Dona Modesta e irmão Ferreira, enquanto Rosângela, muito sensível à dor, experimentada pelo companheiro no plano físico, não conteve seus ímpetos de compaixão e desabafou. Mas, Dona Modesta, por que deixar esse quadro correr a solto? São passadas 3 horas, e pelo que vejo das próprias reações físicas do médium, ele terá o desajuste coronário, não demora. Calma, Rosângela. Tudo tem um fim útil. Se assim não fosse, já teríamos agido. Estamos aguardando o bote. Sinésio é bem resistente, confie. Já eram passadas 3 horas e 40 minutos, quando o extenso vozerio à distância cortou a cena. Dona Modesta solicitou-nos vigilância e fé. Irmão Ferreira fez um leve sinal ao seu grupo, que se apressou em tomar posições estratégicas. Minha tarefa era convocar o medianeiro à oração, o que sem dificuldade foi captado pelo seu bondoso e oprimido coração. Ele orou compungidamente, pedindo paz a Jesus pelas almas que lhe intensificavam as provas na vida espiritual, e o fez com tanta unção que, como se caridoso golpe de expulsão provocasse o desligamento entre as mentes. Vemos o dragão literalmente caído, tal como se houvesse tomado um choque. De graves proporções. Nessa hora percebemos a origem do vozerio. Quase uma centena de almas ligadas às trevas se juntavam ali,
um deles pronunciou: "O que é isso? Um dragão tombado? Quantas vezes vamos pelejar para derrubar um infeliz tão fraco como esse? Vamos arruinar com a vida desse condenado e mostrar aos tutores que não existem créditos de proteção para quem deve." Observação: os dragões são espíritos caídos no mal, desde eras primeiras da criação planetária, e que operam em zonas inferiores da vida, personificando líderes de rebelião, ódio, vaidade e egoísmo. Não são, todavia, demônios eternos, porque individualmente se transformam para o bem, no curso dos séculos, qual acontece aos próprios homens. Nota do autor espiritual André Luiz, na obra Libertação, psicografada por Francisco Cândido Xavier, capítulo 8. Para surpresa do grupo, uma rede de acolhimento descia lentamente do alto, envolvida em uma chuva de luzes vivas e multicoloridas, com o propósito de envolver a todos. Ouvia-se trovões e relâmpagos intensos, os quais eram perceptíveis com grande intensidade. Os sons lembravam uma guerra. A chusma de espíritos notou a força que lhe cercava. Irmão Ferreira surgiu em meio ao cenário, como se materializasse aos olhos de nosso irmão e pronunciou, no seu tom costumeiro: observação. Preferimos o linguajar vulgar de nosso irmão, que, segundo ele, imprime um maior poder de diálogo com os habitantes das faixas sombrias. O que vós, Messi, acha que vai fazer aqui? Nós estamos aqui em nome de nosso Senhor Jesus e pedimos a bênção de Deus para todos vós, Messi. Seu cangaceiro estúpido, quanto tempo você acha que vai proteger esse fracassado? Isso eu não sei responder. Mas que agora nós vamos ter uma conversa de homem para homem, isso nós vai. A rede descia provocando medo em todo o grupo, pela natureza das forças elevadas que emitia. Acordes apropriados para esse tipo de momento fluíam como se viessem de cada nó. Dona Modesta convidou-nos à prece. Com incrível rapidez, os dragões dispersaram, entre palavrões e juras de vingança. Ficou somente o obsessor caído. Irmão Ferreira, literalmente, o colocou no colo e levou-o para um posto próximo às nossas movimentações. Rosângela, antes da saída do cangaceiro, a ele endereçou a seguinte questão: já que o obsessor vai ser beneficiado, o que meu irmão fará pelo médium? Ó, menina, se vossa mercê quer paparicar menino sadio, pode ficar, ou para onde Jesus correu com suas bênçãos. Vou acudir os obsessor. Isca é para ser devorada. O que interessa é o peixe devorado. E soltou sua tradicional e altissonante risada. Todos rimos do inesgotável bom humor de Ferreira, em pleno momento de tumulto e atenção. Ele saiu prontamente, deixando-nos com Dona Modesta e Elvésio. A rede de acolhimento foi levada juntamente com um bando de cangaceiros, que a conduziram até um local de segurança, nas proximidades das regiões de padecimento, nas quais nossos irmãos inafortunados se acomodavam. Elvésio, atento e ponderado como sempre, destacou: que bênção a mediunidade com Jesus! Sim, Elvésio, uma bênção incomensurável, atalhou Dona Modesta. Por sua vez, Rosângela, preocupada com o médium, procurou saber o que lhe tinha sucedido. Verificando a mudança de clima mental e a instantânea felicidade na qual se encontrava, arriscou um palpite. Há um minuto parecia uma mente na loucura, ou um candidato ao infarto do miocárdio. Agora dá-me a impressão de ser uma ave voejante, que perpassa os mundos em profusão de paz e alegria. Que mudança! Não, Rosângela, a mudança foi o que aconteceu nas últimas horas, porque, na verdade, esse é o estado habitual da mente de Sinésio. Mas será por isso que o Ferreira nem se preocupou? Isso mesmo. Aqui o grande necessitado a ser socorrido era o dragão enfermo. O médium era apenas a isca. Ele tem o cérebro que assimila a prece com maior vitalidade, ordenando suas substâncias e promovendo a harmonia. Nosso irmão fora do corpo, no entanto, está exaurido e com terríveis lembranças que não tem como esquecer, nos labirintos mentais. É escravo de profundas hipnoses e rasteja por entre fios e grilhões de matéria semicondensada, ligada às regiões em que estagia nas penumbras da vida imortal. Em toda obsessão, a dor maior é sempre daquele que não tem o corpo físico para abater as traumáticas reminiscências de outros tempos. Os desencarnados sabem e podem mais, pela liberdade de ação. Os encarnados, entretanto,
estão bem mais aquinhoados de estímulos para vencer os circuitos viciosos da dor das recordações. Seria justo considerar que o sofrimento de algumas horas de Sinésio é menor que as lutas enfrentadas por essa criatura aqui amparada? Sem dúvida nenhuma. Nossos irmãos na Terra tratam de obsediados como vítimas de cobradores impiedosos, tão somente porque não conhecem com nuances os infinitos e complexos dramas da mente, sem o torpor da matéria. Se pudessem conceber semelhantes dores, chorariam pelos que aqui se encontram. Todo obsediado apela para o amparo refazente, que se encontra disponível nas casas de amor. Os obsessores, no entanto, não descobriram ainda como definir seus caminhos perante as graves perturbações emotivas que carregam e se iludem com as sensações interiores de vingança e humilhação perante quantos fazem luz que os importune e agride. E por que é permitido que um médium com o campo mental ajustado passe por esse tipo de transtorno? Não seria mais justo poupar-lhe, já que vem burilando seus pendores e buscando o crescimento? Com sinceridade, dona Modesta, não consigo entender a razão de uma obsessão em tão esforçada criatura. Filha querida, que queria você? Que Sinésio juntasse luz somente para ostentar grandeza? Que bens adviriam de uma mediunidade se o médium, a pretexto de sossego justo, não mais desejasse usar sua luz para exterminar as trevas do mundo? Essa é a chamada pressão espiritual por testemunho, quadro comum na vida dos trabalhadores do Cristo. Mesmo quando guardam cuidado e vigilância, devoção e disciplina com a conduta, são chamados a servir e testemunhar seus valores. Na Terra, o homem ainda cultiva a ideia da melhoria espiritual, como forma de regozijo e paz, perene e egoísta. Você mesmo, Rosângela, que veio da formação evangélica, sabe bem do que estou falando. Sinésio, pelos recursos de amadurecimento que tem desenvolvido, pode participar dessas iniciativas sem riscos maiores, em razão das mesmas morais de sua força psíquica. Tornando-se alvo de alguma trama dos adversários, funciona como uma isca, atraindo para muito perto da sua vida mental os desencarnados que, sem perceberem, emaranharam-se em uma rede de radiações poderosas, permitindo-nos uma ação mais concreta, em comparação a muitas das incursões nos vales sombrios. Temos assim um típico e pouco comum episódio de obsessão simples, que termina tão logo é feito o desligamento de ambas as mentes. Uma obsessão provocada, uma obsessão controlada. Mas e se o nosso irmão não dispusesse de algum recurso no campo mental que ensejasse essa iniciativa? Simplesmente não cometeríamos o absurdo de entregar uma esperança nas mãos do fracasso. Nesse caso, além de poder servir a lei do amor, o médium dilata suas resistências espirituais, logrando um excelente patrimônio autodefensivo para esses instantes tormentosos da Terra. Atualmente, até mesmo os que não peregrinam pela mediunidade ostensiva são atacados por extensa nuvem negra bacteriana que paira na psicosfera, capaz de provocar os mais diversos prejuízos, conforme os costumes de cada criatura. O codificador, sempre detalhista nas suas observações, ocupou-se em receber dos sábios guias alguma orientação sobre o tema, como segue: por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios, apoiam em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como vemos, a vida espiritual é um oceano de novidades que o homem na carne, mesmo guardando noções valorosas de espiritualidade, sequer imagina sobre as infinitas leis e ocorrências por aqui experienciadas. Por isso os espíritas, que em muitas ocasiões demonstram presunção e sapiência acerca da vida imortal, procurem revisar suas posturas morais, porque, como já diz o velho ditado, há muita coisa entre o céu e a terra que sequer imagina a vã filosofia. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.